Pessoal, boa noite. Hoje, Pati, olha que interessante. Hoje é a nossa 28ª aula em astrologia. O número 28 geralmente é utilizado como o retorno de Saturno. É a quantidade de anos que Saturno demora para dar a volta em torno do Sol, tá? E lembrando que a palavra Saturno vem também de Shatan, em ivrite, em hebraico, adversário, que em latim, Satã seria o Lúcifer, mas é Satã propriamente, tá? Porque Lúcifer é uma coisa, Asmodeu é outra, Astarté é outra, Istá é outra. Então, cada nome de um demônio não é igual, quer dizer uma outra coisa. Essa foi a primeira palestra que eu dei na minha vida. Tinha 28 anos. É mesmo, a coincidência, eu não tinha pensado nisso. Então, hoje é o nosso 28º encontro, e Saturno também quer dizer sati, semente, sêmen, tá? Então, hoje é um momento que a gente vai fazer algo diferente aqui, tá? Então, ao mesmo tempo, quero que vocês estejam aguçados cerebralmente e aguçados mentalmente, tá? E se a Carol conseguir acordar, que ela está morrendo de sono ali, ó, para com isso, vai tomar café, vamos embora. Tá vendo? Vai para bons ares, fica assim, né? Então vamos lá. Não, eu tô no errado, eu coloquei aqui opa, ai, espera um pouco, gente. Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Pronto, arte. É aqui, ó. O tema de hoje é arte. É um tema bastante simples. Quando você pega o dicionário, tá aqui. É um monte de coisinha. Eu copiei e colei, tá? Bem simples. É um monte de coisa. O que eu acho mais importante para nós aqui, tá aqui, ó. A arte foi usada essa primeira palavra, como eu sempre coloco aqui para vocês, igual ao português de Portugal, arte, né? Portanto, ela tem 700 anos, né? Essa palavra, 750 anos, é do século XIII, tá? Agora, etimologicamente, ela vem de ars. Ars com S, não com Z, porque ars com Z em latim quer dizer urso. Aí é uma outra história, algo que tem a ver com a Groenlândia, mas isso é outra coisa, tá? Mas eu já devo ter contado essa piadinha aqui. Acorda, Carol? Então, arte, para mim, quer dizer ponte. Por isso que a gente tem os arcanos, a gente tem a arca, né? Ou seja, o arco, o que liga uma coisa à outra. Mas que coisa que liga a outra coisa? Pois bem, né? Hoje eu quero abrir uma portinha que vai dar para tudo. Interessante o trabalho desse artista, né? Nós estamos abrindo uma porta, eu não sei se vocês conseguem ver bem, nós estamos vendo ali, obrigado, Sônia, o universo, o tudo ou todo, de onde nós viemos, né? Pois bem. Sandra, essa é a primeira palavra que eu quero que você anote, a palavra pardês, tá? Alguém já ouviu falar aqui conosco, pardês? Carol já. Eu fiz uma exposição há 2 anos no clube chamado Pardês, tá? Pardês em ivrite é a mesma coisa que paraíso ou pomar. Hoje nós vamos fazer um exercício, tá, na nossa aula. Nós vamos abrir os portões do pomar. Quem estava no pomar? Ou quem estavam no pomar, né? Adão e Eva. Lá estavam eles no paraíso, que para nós judeus é o pomar. Pomar, quando você estuda Kabbalah ou as Kabbalas, tá? Aí a gente pega o complexo, porque não existe a Kabbalah, né? Claro que existe também, mas existe as Kabbalas. Kabbalah, recebimento, né? Então, quando você está estudando, é uma coisa, mas a Kabbalah ela tem que ser prática. Por isso que você tem a Kabbalah teórica
e a prática. E hoje nós estamos entrando aqui em Pardês, portanto, no pomar. E a palavra pardês, olha que interessante, ela é uma junção de 4 palavras, tá? Pshat, que é uma observação sobre o tema cabalístico, o tema judaico, tá? Ou uma leitura, ou uma visão do temuná, de uma imagem, tá? É uma visão simples. Como está escrito, como está desenhado, como está pintado. Claro que esse simples é da cultura de cada um, mas é simples. A outra palavra é remes, tá? Que já é algo de, como está aqui, sugestivo, porém, a palavra que eu uso também é interpretativo. Quando você está lendo, ou quando você está estudando, né, você pode interpretar o que está escrito ou pode ver realmente, simplesmente, né? Pois bem, e aí você tem drash, né? Que é um método midrástico onde você compara as escrituras, compara as obras de arte, compara as questões. E a outra palavra, qual eu gosto muito em ivrit, em hebraico, é sod, que é o que está oculto na escrita, o que está oculto na obra de arte. Então, essas 4 palavras criam a palavra pardês, tá? Que para nós, como sinônimo, que eu adoro usar sinônimos, né? É pomar. Porque o que tem no pomar? O pomar tem que ter uma terra, tem que ter água, tem que ter ar, né? Chuva, vento, sementes, árvores e principalmente frutos. Opa! Maçã, figo, né? Comer a maçã, comer o figo, comer a fruta, né? E ali você vai desfrutando desse conhecimento. Tá? Isso é a base da Kabbalah. Mas, Olívio, você vai falar de arte hoje. A palavra arte, gente, ela só tem 700, eu vou exagerar, 800 anos. Como que era vista a arte antes? A Nineta pode trazer para nós aqui a palavra technique, que ao mesmo tempo é tecnologia ou técnica, mas ao mesmo tempo é uma base para novo, uma base para a alma, né? Pois bem, agora, o que nós estamos fazendo aqui é uma viagem. Eu quero que hoje nós façamos uma viagem, tá? E, Sandra, anote essa outra palavra, por favor. E para ter essa viagem, eu quero ter um carro. Ou esse carro também pode ser chamado de trono, que em Ivrit é chamado de Merkabah. Merkabah é uma nave ou é um trono, o trono aonde senta Adonai. Opa! É a nave onde nós viajamos. São esses 2 estudos muito profundos na Kabbalah para a prática cabalística, Pardês e Merkabah. Tá? E aqui nós temos, né, uma obra do século XVI, 1561, aonde trata, né, desse profeta recebendo, né, o pardês através de uma merkabá, de uma viagem, né, de um fogo, não? E aí, o que nós vamos fazer agora, né? Pois bem, agora estamos aqui de volta, é o momento da Sônia brigar comigo. Os slides acabaram, sem figurinhas. Fala, Não Mordecai. acredito. Marta. Fala, Como Sônia. assim? Como Como? Tá assim? vendo? Ó, me defendam, que ela vai bater em mim, hein? Val, vem para cá me defender, Val. Não acredito. Eu vou pedir algo estranho para vocês. Vocês farão se vocês quiserem.
Cada um de vocês está na sua Merkabah. Tá? Deixa eu ver, se o Dove me ouvisse, o Ravi Dove me ouvisse falando isso, ele vai falar o quê, né, Carol? O quê? Vocês querem viajar? É. Só que todos nós vamos viajar aqui sem barbitúrico, somente com a palavra hormônio, que quer dizer do grego acordar, tá? Então, cada um de vocês está no seu sofá, na sua poltrona, na sua Merkabah, dentro do seu paraíso, dentro do seu pomar, dentro do seu pardês. Quem quiser, pode fechar os olhos. Quem não quiser, porque quando eu dei aula de meditação, tem pessoas que não conseguem fechar os olhos e outras conseguem. Eu vou fazer um exercício, vocês vão acompanhando, se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem até fechar a câmera, tá? Eu vou caminhar depois por um conto. Eu vou contar várias histórias dentro de uma história hoje, que é sobre arte. Então, vocês estão sentados. Nesse momento, vocês estão sentindo que o quadril está pesado, tá? E aí, conforme eu estou falando do quadril, vocês já estão sentindo, oh, vou me arrumar aqui, vou me ajeitar. Vocês podem esticar a coluna ou ficar solto, no jeito que o pomar de vocês fique bem. A partir desse momento, pediria, se vocês quiserem, que deixem os pés afastados, encostar bem as costas, deixar as mãos afastadas, tá? Então, vocês estão se encaixando e entendendo que vocês têm uma alma dentro deste vestido. E vocês estão acomodando o vestido para não senti-lo. Isso é meditação. Não sentir o vestido para viajar com a alma. Quem quiser, fecha os olhos e, de repente, eu estou sentindo os pés, estou sentindo as pernas, estou sentindo as coxas, estou sentindo o quadril, o abdômen, estou sentindo as costas, o peitoral, estou sentindo os ombros, estou sentindo os braços, cotovelos, antebraços, as mãos. Aí a gente sobe até o pescoço, sentindo a cabeça, sentindo o cabelo e o mais difícil, sentindo a ponta do nariz. E aí eu percebo que eu posso respirar profundamente. Isso, Sônia. A Sônia está relaxando mesmo. Isso dá até um sono, dá até um relaxamento. E aí você sente a ponta do nariz, sente a respiração e o corpo ele é largado, ele é solto. O corpo está solto. Eu não quero sentir o corpo. Respiro agora naturalmente, meu corpo solto, e nesse momento vamos ao nosso conto. Há bilhões e bilhões de anos atrás, surgiu o universo. Esse universo, de onde nós estamos, surgiu, pelo que nós sabemos, do nada. E aí, uma voz, um som, um Big Bang, ressoou ou falou e o universo se fez. As trevas e as luzes, tudo se pôs em movimento. 14 bilhões de anos, tudo em movimento, tudo, absolutamente tudo em movimento. E vocês estão vendo isso. Aí, certas coisas foram se expandindo, e algumas depois começaram a se contrair.
se contrair, se contrair, e aí nós vamos ter as estrelas, os planetas e, há 4 bilhões e meio de anos atrás, a nossa casinha, o nosso planeta, o nosso ter, a nossa terra. E cá estamos nós. Por circunstâncias de todas essas misturas universais, nós começamos a ter no nosso planeta, há 2 bilhões de anos atrás, uma sopa, um caldo, aonde nós começamos a existir enquanto célula. E essa célula se duplicou, se triplicou, e ela foi crescendo, 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 e num período chamado Cambriano, explodiu em vegetação e fauna. E nós participando, óbvio, desse movimento na nossa casinha que nós chamamos de planeta. E a nossa imagem viajando dentro disso. Nós estamos vendo e vivendo tudo isso. Aí, por volta de mais ou menos há 33 milhões de anos atrás, surge o Egyptopithecus, o nosso pequeno corpinho de 30 centímetros de altura. De repente ele começa a correr, vai para a savana, sobe em árvores ainda, e aí chegamos a 10 milhões de anos, olha quanto tempo, e o corpo foi sendo modificado. Por quê? Tomávamos menos sol, mais alimentação, ou um tipo diferente de alimentação, um tipo diferente de existir, e o nosso planeta, por ele girar, ele tem uma questão eletromagnética, e por volta de 2 milhões de anos atrás, eu sei que eu existo. Eu consigo me reconhecer. E nessa viagem, nós começamos a tomar conta do nosso tamanho. Eu comecei a perceber que eu habito, que eu existo, que eu sou. Por volta de 500 mil anos atrás, eu já controlava o fogo, portanto, já controlava a minha alimentação. Eu já tinha um controle principalmente sobre os meus membros, um ser, humus, caçador, olhando para a frente, correndo para a frente, mas se quiser eu corro de lado ou para trás, mas o meu corpo é voltado para a frente. Eu tenho 5 sentidos e estou começando a descobrir o 6º sentido. E nesse momento, há 300 mil anos atrás, eu pego um pequeno ossinho e crio a minha primeira obra de arte. Eu começo a demarcar naquele pequeno osso de um animal coisas que eu tenho ou não tenho com apenas um risco. Surge assim a primeira escultura. Ou seja, eu comecei, além de saber de mim, ter o poder da abstração. Eu comecei a abstrair. Eu comecei a compreender que existe o mundo concreto e eu posso abstrair. E aí, por volta de 50 mil anos, eu começo a ter um dom da fala, um grunhir. Mas esse grunhir, ele se torna fonético, o que logo, logo será semiótico. Aí, por volta de 30 mil anos atrás, nós estamos pintando o período parietal. Nesse momento, adentramos as cavernas, controlamos as nossas tribos, ainda andarilhos, porém, morando em determinados momentos em cavernas. E ali criamos a nossa primeira biblioteca. E nesse momento, cria-se todo um sistema realizador do meu pensamento, do pensamento do ser humus, do humano, que consegue projetar, realizar o que está na mente, a partir dos signos que virarão símbolos.
há 10 mil anos atrás, as civilizações nossas começam a existir. Nós começamos a controlar o cavalo, o gado, os gatos, os cachorros. Nós começamos a ter um controle maior além de nós. E nesse momento nós já temos a religião, o religare, o sacerdócio, o sacerdote, que depois de mais ou menos 6 mil anos, nós começamos a ter o escriba, a desenhar o pensar. Depois, essa escrita, ela começa a se transformar em arquitetura, através da pedra, a escultura, a arquitetura. Nós começamos a desenvolver tudo isso. Nesse momento, nós temos a verdadeira arte, que não tinha esse nome ainda. Como assim arte nesse momento? Ligar o inconsciente com o consciente. E aí nós começamos a ter as cidades-estados, Suméria, Baal, Egito, nós temos toda uma linhagem, dinastias, e é onde nós começamos a ter o complexo na existência, e começar a compreender, o que é compreender o complexo? É compreender o infinito, o absoluto, o que não é possível compreender. Nós começamos a compreender o que não é compreendível. E aí surgem as cidades. Roma, Bedim, o mundo começa a explodir com as suas cidades. E aí nós começamos a criar cada vez mais as artes, que ainda não tinham esse nome. Essas artes, elas começam a arquitetar, a formar estradas por causa da guerra. Nós começamos a criar sistemas legais para poder ter ordem, organização, porque nós começamos a perceber que já estávamos no topo da cadeia alimentar. Por quê? Por causa do códex, por causa da ordem, por causa do foco. E isso fez existir assim. E cada vez mais esse classicismo foi explodindo. E aí nós vamos ter períodos de arte em todas essas cidades, Egito, Suméria, China, Índia, Laos, Butão, Mesoamérica toda explodindo, Oceania, tudo acontecendo em termos de criação, tanto quanto escrita, quanto na materialidade. E aí nós vamos ter, entrando para nós aqui, no período europeu, o românico. Surgem os templos, começam a explodir esses templos e a cultura de tentar entendê-lo. Então nós estamos vendo tudo isso dentro de nós. Vocês estão usando os seus slides, a criação de cada um de vocês nessa viagem. E aí, nós vamos chegar ao período gótico, que ainda não estava existindo a palavra arte, e aí, de repente, século XI e XII, cria-se as universitas, a escolástica. Então, nesse momento, a arte ela começa a ter uma representação como educação, educare, conduzir, não ainda a cultura, mas educação. E, nesse momento, as universitas começam a chamar aqueles que fazem isso de artífices, de artistas, mas não artistas da criação, artistas de si próprio. Tanto que esse verbete foi muito utilizado antes do período do Renascimento para os filósofos, os alquimistas, os matemáticos, a grande arte. E, nesse momento, explode a palavra arte para tudo quanto é lado para nós, europeus e Oriente Médio. Nesse momento, nós vamos ter o gótico, nós vamos ter depois o que? O pré-renascimento, o humanismo, começamos a ter uma quantidade de polivalência em políticas, em filosofia, em religião, principalmente embasado pela criação da arte. Nesse momento, nós chegamos no barroco.
explodindo o movimento, rococó, neoclássico, portanto, iluminismo, a ciência explode pela cultura. E, nesse momento, nós adentramos o período do românico, do realismo, aí chegando ao impressionismo, pós-impressionismo, expressionismo, fulvismo, dadaísmo, abstracionismo, vorticismo, um monte. E, por último, a vanguarda, 1924, 25, explode o quê? O surreal, o além da imaginação. E, nesse momento, nós temos esse período de entre grandes guerras, onde existe uma criação enorme, sim, de armamentos, porém, de tecnologia para melhorar a nossa vida. Nós estamos explodindo em quantidade, nós nunca vivemos tão bem, mesmo com essa pandemia hoje, porque nós estamos aqui agora, trocando tudo isso. A partir do momento da Segunda Guerra, vem o pós-moderno, que é uma outra criação, onde cada vez a arte se aprofunda com a psicologia, com a biologia, com a psicanálise, com a física, com a química, com todos os meios. Não se é mais, não é disciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar, nem interdisciplinar, mas sim transdisciplinar. As matérias explodem. E aí, o que acontece? Tecnologia da informação. A arte de transitar todo esse conhecimento adquirido por nós em bilhões de anos. 14 bilhões de anos. E aí, nesse momento, a arte ela chega a um tal ponto de um inconformismo que alguns acham que não tem mais o que criar. Claro que tem o que criar e teremos sempre. Não é possível fechar a criação, porque se existe vida, existe criação. E aí a arte hoje, qual que é? É a ligação cada vez mais do inconsciente com o consciente. Porém, nós cada vez mais estamos nos compreendendo no todo. Por isso que, mesmo em meio a essa pandemia, e o que nós vamos retornar no sábado próximo, nós ainda temos a maior liberdade de todas. Eu sei que eu existo. Se eu estou mal, eu posso mudar. Eu não consigo ficar mal o tempo todo, como eu não consigo ficar bem o tempo todo. A mudança é única no universo todo, a eterna mudança. Qual é a única medida? O tempo. Ele sempre está indo para frente. Porém, eu tenho algo dentro de um aparelho chamado cérebro, que existe algo que está no meu corpo todo, chamado demente. Se eu souber conversar comigo, eu consigo vencer e compreender tudo isso e viver como talvez eu queira. O que é arte? É a consciência do existir. E ela não pode ser plena, porque senão não há criação. E aí a gente vai sentindo a cabeça, os ombros, o peitoral, os braços, a cintura, o quadril, as coxas, os joelhos, as pernas e os pezinhos já balangando. E, de repente, eu desperto e percebo o quanto que eu já vivi, mesmo o que eu ache o tempo da duração desse meu corpo. Aí meus olhos se abrem e eu começo a perceber os meus olhos internos, aonde está a minha verdadeira arte.
Oi. Vocês vêm sempre aqui? Bom, Pode ligar o som. Hoje, assim, mais um pouco deixa eu dormir. Olha, pode me ligar mas é meia-noite? para isso. Você me Para isso. liga meia-noite, por favor? Tá. Agora, claro que tentei é hoje usar esses slides internos que nós temos, né? Das viagens. Eu tenho, às vezes, teve uma época na minha vida que o PowerPoint, o PP, ele facilita muito a aula, fica muito fácil a aula. E aí, quando você tem que falar, tem que buscar na memória, Sônia, é mais complicado, tá? Mas é claro que o chinês é bem esperto nisso, né? A imagem faz mais do que 1000 palavras, mas uma imagem também engana mais do que 1000 palavras, né? Então é bem legal. Agora, gente, o nosso conteúdo interior, isso foi uma viagenzinha nossa. Imagino que cada um de vocês, aonde vocês foram viajar, né? Aonde vocês passaram, se conseguiram. Porque às vezes a gente está tentando numa meditação, a gente está lembrando do carro, está lembrando do filho, está lembrando da conta do Peter para pagar, né? A gente está lembrando de um monte de coisa, né? E aí a gente não consegue. Eu estou com vontade de ir no toalete, eu estou com sede, né? Ih, será que eu deixei a luz acesa? Será que eu fechei a porta, né? Você vai lembrando de tudo. E a mente mente, né? Ela engana a gente, né? Mas eu espero ter conseguido com vocês, nesse rápido tempo aqui, nós nunca fizemos isso juntos. E olha que legal, não precisou do corpo, não precisaram, não estamos juntos. Mas, olha que loucura, nós estamos juntos. Conforme for, eu estou tão junto de vocês, como algumas pessoas que eu conheci na minha vida, que eu apertei a mão. Então, pessoas aqui que nós nunca nos vimos pessoalmente, de repente nós estamos mais juntos do que nunca, por causa da fala, por causa do olhar, por causa da música de nós, né? Bem, Olívio, você terminou dizendo que a arte é a consciência, como é? Consciência do existir, portanto, ela não pode ser plena. Fala um não. pouquinho mais, O é quê? isso ou não? Porque o quê? Você falou que a arte é a consciência do existir, então que ela Pois, não pode ser plena, é isso? isso. Ela não pode. Nada pode ser pleno. Fala um pouquinho mais disso. Tá? Que som é esse aí? Val, você está podendo falar já ou ainda não? Não, tá bom, tá bom. Ó, vamos lá. Eu estou em 2 semanas aí. Josete, aula de terça-feira, nós falamos sobre a questão de preço e valor, né, Carol? E aí eu estou em 2 semanas estudando muito um assunto que eu adoro, né? Eu fiquei 2 anos e 4 meses na USP, no Instituto de Psicologia, estudando a questão do pensamento, que é muito legal. Mas agora, o que é o pensamento? O pensamento ele existe dentro da mente. A mente existe por causa do cérebro? Não. A mente existe por causa do corpo, tá? Agora, aí fazendo uma análise essa semana do que é o cérebro, esse ato nosso de pensar, lembra que os caras falam, não, a gente só usa 10% do cérebro, não, a gente usa 100% do cérebro, não, a gente usa 20% do cérebro. Tá. Para que serve o cérebro? O cérebro, ele só serve para uma coisa, manter o corpo vivo. Só isso. Ele só serve para isso, para manter o corpo vivo. Então, com o tempo, lembra os egiptopithecus de 30 centímetros? Ele foi aumentando, Soninha. Então, o intestino do cara foi aumentando, o coração do cara foi aumentando, as artérias, a aorta foi aumentando, tá? Então, o cérebro teve que aumentar porque ele tem que tomar conta disso tudo, o cérebro. O cérebro, ele é o cara que toma conta do corpo. Se eu pensar, se eu sair do cérebro e cerebelo e sistema neurálgico, se eu parar para pensar na minha respiração, eu morro. Por isso que a respiração ela é automática, dependendo do exercício, claro, né?
Aí você tem pineia, apneia, tem exercícios, lembra o tantrismo, né? Ida e pingala, sussuna, né? Buscar toda uma consciência. Opa, mas olha, você falou que o cérebro é só para o corpo. Pois é. Então, aí, ouvindo esses neurocientistas, né, lendo, estudando, é uma coisa que eu faço há bastante tempo, mas essa semana eu me debrucei sobre isso para falar de terça-feira a questão de preço e valor. Mas, Olívio, preço e valor é dinheiro, economia. Pois é, né? Então, isso é transdisciplinar. Então, Sônia, a arte, ela é... Ó, o cérebro serve para fazer o corpo ter vida. E aí, de repente, quando eu adquiri um estado de consciência há 2 milhões de anos atrás, ou há 13 milhões de anos atrás, eu comecei a ter uma experiência no meu corpo, também com o cérebro, para os egípcios, também no coração. Lembra que nós falamos na aula passada? Que o espírito do egípcio está no coração, não no cérebro, não na mente, não na cabeça, né? Então, de repente, eu saquei que, lembrando, o cérebro dá vida. Por que que dá vida? Para a gente fazer sexo e procriar. Por que que a gente tem que procriar? Manutenção da espécie. Por que que olha que frio que eu vou falar agora. Por que que a gente ama? Para manter a espécie, sendo bioquimicamente falando. Se eu utilizar essa questão cerebral, tudo que o cérebro faz, tudo que o corpo faz é ter vida. Por que que eu preciso ter vida? Para manter a minha espécie. Todos os animais fazem isso, todos os vegetais fazem isso, todas as estrelas fazem isso. O universo, ele faz isso. Por isso que tudo o tempo todo está em mudança. Porém, aconteceu algo com esse ser humano, que somos nós, que adquirimos a autoconsciência e conseguimos uma pequena parte desse cérebro, tanto que, olha que interessante, né? De onde surge a palavra mente e memória? Ela vem muito mais do inglês, de memory e de mind. A origem dela, esse memory, quer dizer guardar. A memória, até 200, 150, 200 anos atrás, era chamada de mente. Houve depois uma dicotomia, tá? Por volta de 1850, onde começou a se utilizar, apesar que a palavra psique já é utilizada desde o século XVII, apesar que a palavra é grega, né? Psique é psicologia, né? O estudo da psique, da alma, que essa alma é sinônimo. Psique é igual alma? Não, psique é psique, alma é alma, nefesh é nefesh. Fica mais difícil conversar assim, mas fica mais fácil, né? Porque dói o cérebro quando... Lembra quando você está fazendo cálculo, Mordecai? Cálculo diferencial, né? Lembra quando você está fazendo cálculo integral, cara? Ou terceiras equações, quartas equações? Quando você se debruça realmente numa matemática pura, cara, quando você vai buscar, sabe, o que que... Bem, e aí, quando a gente começa a sacar tudo isso, a gente começa a sacar a criação. Eu procrio, Sônia. Essa é a maior arte que existe na vida. Num momento que eu posso semear, que eu tenho sêmen, eu posso semear. Eu tenho sati, eu tenho semente. A partir desse momento, eu posso me equiparar, olha que loucura, a Deus. Porque eu crio, vocês, mulheres, criam. Olha que lindo isso. Então, eu sou o criador. Agora, quando eu adquiro a consciência, diferente de um animal que procria... Oi, senhor, eu estou no Alate. Opa! Eu não procrio, né? Eu crio. E esse é o grande ápice. E nesse momento, eu percebo que eu posso ter esse controle, mas ele nunca poderá ser pleno. Nunca poderá ser pleno. A partir do momento que eu tenha qualquer plenitude, eu deixo de existir. Qualquer momento que eu feche tudo isso, acabou-se. Por isso a necessidade da incompletude, de não entender o que é infinito, de não entender o que é absoluto, de nunca, nunca chegar
a Hashem, nunca chegar a Deus. Então, a arte, ela é criadora, ela existe, mas ela nunca será plena. Porque eu, olha, só para fechar agora, eu sou parte, eu não sou o todo. Uhum. Tá? Entendi. Perfeitamente. Obrigado. Muito bom. Você Obrigada, tá... eu. Não, eu. E aí? E aí? Sandra ainda está aí? Sandra, essas duas palavras você conhecia, querida? Pardês e Merkavá? Ou Merkabá? Não? Procure essas duas palavras, para você vai ser muito importante isso. Tá? São duas palavras de significado. Até aqueles que os ufoólogos usam muito a Merkabá na viagem deles. E, ao mesmo tempo, é uma carruagem de fogo. Lembram, Ezequiel? A carruagem de fogo? Opa, Carol, pegou, Carol? Não, ela estava pegando a Merkabá, você viu, gente? Tá cheio de mosquito aqui, ô Gê. Aí, mata o pé. Ô, Gê, Fala. fala sobre a historinha do Rabi Akiva no Pardês. Você lembra? Os quatro, lembro tudo. Conta que é legal. Não quero entrar. Não? Tá bom. Agora eu Então não quero. conta. Não, Não, então deixa. Não, ele não quer. muito, É muito religioso. Gente, vamos respeitar aí. É Tá, a muito maioria nossa religioso. é da comunidade, mas é um assunto. Ó, olha o que está acontecendo. O que a Carol está perguntando é algo muito legal e muito importante. Hoje nós estamos entrando no 28º dia dos nossos encontros até hoje. Olha quanto que a gente já andou, gente. Desde agosto do ano passado. A ideia, né? Eu espero que eu esteja sendo claro, que eu sei que eu não sou muito, mas eu tento ser. Eu tento. Olha a palavra que é um judeu falando agora, hein? Eu juro que eu estou tentando ser muito claro, tá? Então, é que às vezes eu não consigo. A ideia é, terminando esse modo, a gente entrar, se vocês quiserem e a gente aguentar, né? Em termos específicos, como por exemplo o pomar, como entrar num pardês. Mas aí, por que nós fizemos o exercício de hoje? Ah, porque deu vontade. Não. Vocês sabem que eu tenho todo um movimento aí que eu sigo ele e, ao mesmo tempo, eu não consigo segui-lo e, ao mesmo tempo, eu tento desconstruí-lo. Eu não tento destruí-lo porque eu não tenho capacidade de destruir. Eu desconstruo. Tá? Então, eu gostaria de, no futuro próximo, a gente se aprofundasse em temas como esse. Porque quando a Carol pede para falar da entrada num pardês, é um dos contos judaicos da Kabbalah mais lindos que eu vivi. Vivi. Porque mais um passo, Nilson, a gente chega à loucura, cara. Porque é quando as palavras... Acreditem, chega um momento que as palavras... não é frase feita. Não bastam. Elas acabam. E quanto menos sinônimos a gente usar, vocês vão ver como a mente vai ficando plástica. A mente é que se eu explico assim, ó, ela não vai fazendo isso, é plástico, né? É um chiclete, tá? Mas não é assim. Quando eu tento falar do plástico, olha que legal, eu não consigo. O plástico é algo inimaginável. Como hoje a físico-química, ela trata mais do plasma. O que é? Lembram quando a gente estudava os níveis, né, de homem, vegetal, mineral, né? Hoje a gente estuda muito o que é o plasma, né? E esse mundo quântico, ele deixou as coisas tão estáveis, tão instáveis, tão instáveis, que ela ficou estável. Por quê? Porque a gente tem um infinito para estudar, que a gente tem um infinito para viver. Viver é sempre, não tem fim. É para sempre. Isso é o magnífico da arte. Ela não fecha, ela é a ponte com o desconhecido.
Olha aí, a ponte com o mistério. O que a Carol quer ouvir é o grande mistério. O que ela quer ouvir é o pegar... Não falaria tanto dos loucos, Carol. Eu falaria de pegar a fruta, o pri. Por que que pri em hebraico, né, em ivrite, é fruta? Né? E quando a gente fala de fruta no judaísmo, não é igual no cristianismo. Não é maçã, é pri. É outra história. Esse pri ele pode ser coração, ele pode ser cérebro, ele pode ser... Olha que loucura agora. Qualquer coisa. Né? Então, hoje eu prefiro não falar dos 4 sábios que entraram no Pardês. É um assunto... É denso. É denso. Mas obrigado por ter trazido isso, viu, Carol? E aí? Qualquer hora você conta, né? Conto. Não, eu pretendo, Betinha... A gente ficou curiosa agora. É algo, não, isso faz parte do novo módulo, que é a parte que eu... Veja, esses 4 módulos têm toda... Nilson, isso tudo é uma iniciação, cara. O que nós estamos passando aqui é uma iniciação. É um neófito se tornando, né, iniciado, e depois ele se tornará adepto. Essa é uma palavra em ocultismo muito importante, o estar adepto. Pergunta para a Anitta quando que ela esteve adepta a criar as obras dela. O estado interior de adeptude. Eu estou apto, eu estou adepto a fazer alguma coisa. Essa é uma palavra dentro das sociedades secretas muito importante. Neófito, nova visão, sim. Iniciado no quê? No grande mistério, no mister, no grande segredo, segredo sacro, sagrado, sacer, né? E aí eu me torno adepto. Adepto a buscar, não a ser. O ser é o tempo todo, né? Esses 3 níveis são muito importantes. Então, a ideia é nesse... Quanto é? O que, Nilson? Fala, querido. Só eu ver um flash do que você diz. Ser enquanto é, igual você fala que a academia ela está certa enquanto ela está certa, então ser enquanto é. Isso é leis. Você, como um cara que lida com as leis, você sabe que a lei é uso e costume, né? A gente fala, eu acho tão engraçado, não, isso existe desde sempre. O desde sempre tem 40 anos. República Brasileira, desde quando tem a República Brasileira? De onde que vieram as nossas leis? Da França? Sim. E a França veio de onde? Da Roma. Da Roma veio de onde? Do Egito. Do Egito junto com os sumérios. Então, de onde vieram essas leis, né? Código de Hammurabi, lembram? Né? Então, né, olho por olho, né, nariz por nariz, não era isso? Então, né, Posso só encaixar um pensamento nessa parte? A atualização do conhecimento humano, como você até disse, que várias coisas explodindo ao mesmo tempo. Eu acredito que a atualização ocorra ao mesmo tempo. Numa linguagem humana existe uma reprodução dessa comunicação. De que maneira? Eu tentei enxergar e perceber nisso num filme da Netflix chamado Operação Lobo. Depois você me dá a resposta, se você conseguir ver. Eu vi já. Você chegou a ver? Então, eu acho que assim, o que acontece aqui se reproduz e a gente consegue pegar no ar essa comunicação, essa linguagem humana. Terça-feira... Por isso que pode ter uma variação de cada povo, mas
o conhecimento humano ele vai sendo harmônico, né? De uma certa maneira. A palavra que a amiga da Josete falou, Sarin Dayan, né? Lembra, Carol? Ela usou uma palavra bem junguiana, né? O grande arquétipo. Lembra Jung, né? Ele buscou esse grande arquétipo. De onde ele bebeu essa fonte veio dos hindus, né? Que aí você tem o chamado samsara, que é a roda da vida, né? Isso é... E aonde tudo isso está? Tudo isso está no ar. No ar. Por isso que os hindus eles têm todo um trabalho, né, da respiração, Ida e Pingala, Susuna, né, a mudança toda na forma pensamento quando você está meditando e respirando, né, porque, olha, aí existe a importância do sono. O sono é um momento onde tudo que você viveu no estado desperto ou pseudo-desperto, no sono é aquele momento que as coisas vão se linkar, elas vão se ligar. E esse é o momento mágico. Agora, se você realmente for um adepto, você vai ter a consciência, olha isso, ter a consciência durante o sono. Aristóteles dizem, né, que ele, acho que eu já falei isso para vocês aqui, desculpe se eu estou repetindo, né, quando ele ia se deitar, ele lembrava tudo que ele fez durante o dia. Gente, eu vi um homem nu passando ali, hein? Ô, Beth, tira o Carlos sem camisa daí, ó. No momento que ele ia dormir, ele lembrava de tudo que ele fez no dia em mais ou menos 10 segundos e projetava em 10 segundos o que ele faria no dia seguinte. Reza a lenda, né? Eu acho muito legal. Eu fiz esse exercício durante muitos anos da minha vida. E ele é bom para você entrar num estado para o sono se tornar desperto. Porém, né, você tem hoje os níveis de sono, alfa, beta, gama, né? Você tem todos os níveis ali para isso. E eu tive uma namorada que fazia parte do Instituto do Sono. E naquele período eu aprendi muito com isso. É um instituto bem legal. Não sei qual de vocês tem dificuldade ou gosta. Tem, Sônia? Ah, então, olha, Instituto do Sono é muito legal. Já fiz lá, já fui lá. Já foi lá? Você viu, é muito legal aquilo. Então, as meditações... Já fiz polissonografia, conheço. Isso, e são neurocientistas. É bem legal isso. Então... Depois você me conta o nome da namorada para ver se eu conheci, tá bom? Juvenal, era um machão o cara lá, sabe? Era um cara fortão, era ele lá. Não foi nada. E aí, é legal, porque lá eles reconhecem tudo isso. Então, são neurocientistas, tá? E era legal. O engraçado é que ela era libanesa e a mãe dela não queria que ela namorasse com um judeu. São essas coisas engraçadas que a gente passa na vida, né, gente? Cada uma, né? Mas é legal, é legal, é legal, é legal. Agora, quando você começa a entender que o sono ele não é nada, ele que faz todos os links do teu dia. Gente, sacou? É naquele momento onde todas as harmonias ou desarmonias que você passou, eles vão se linkando. Existe arte maior do que essa? Do que habita no nosso corpo? Esse tipo de condição? Isso é fabuloso. Essa arte tira meu sono. Depois, se você quiser, você como minha amiga, né, gente, eu vou te dar uma serinha que eu faço para mim. É coisa de 10 segundos, 20 segundos antes de dormir. É muito simples. Eu até já dei um dos exercícios aqui. Lembra aquele exercício de pensar numa bola, num fundo escuro? Lembram disso? A gente conversou um dia aqui? Não. Um exercício muito simples antes de dormir. Você tenta... Isso que nós fizemos aqui, o corpo, no começo do sono,
o corpo tem que estar muito pesado, você tem que sentir-se afundando o colchão. Você tem que afundar o colchão. Não está afundando, tá? Mas você tem que sentir que o colchão está afundado, tá lá. Você tá chegando no vizinho, tá bom? Você está afundando mesmo. E aí, de repente, o corpo some. Isso é muito louco. Você está fazendo a tensão. E essa tensão é no corpo físico, mas ela é muito mais mental. Aí, de repente, desaparece. Aí, 10 segundos, vocês vão ver aqui dentro, se eu fecho os olhos, eu estou vendo um monte de luz ainda. Papai ficou cego aos 58 anos, né? Só que ele conseguia ver assim, sabe? Essa sombra que a gente vê com os olhos, né? Ele via isso. Daí a gente tinha uma troca relativa sobre isso também, né? Na época eu poderia ter aproveitado mais É sempre assim, né, gente? 25 anos que ele morreu, aí você percebe que, poxa vida, por que eu não aproveitei mais o doutor Olívio, né? Essas histórias, né? E aí você coloca uma tela negra na tua mente. Só que não é tela negra. Mas quando os caras que estão ensinando a gente a meditar, eles falam em tela. Mas não é tela. É tudo negro. Porque não tem uma tela, parece uma lousa. Vou lá na lousa negra. Não. Tudo fica escuro aqui dentro na mente. E nesse momento aparece uma bola branca. E essa bola branca, ela tem que ficar parada. Esse é o primeiro exercício. Vamos lá. Só isso. Aí você vai dormir. No dia seguinte, essa bola vai estar no fundo escuro, branca, e vai ter um gato passando. Opa! Parece que eu estou falando aqui. Puta, vou deitar hoje, vou tirar, como que se fala aqui no futebol, vou tirar de letra, né? Você não vai tirar nem de letra W, tá? Você vai tentar ver o escuro, que já é difícil pra caramba. Uma bola no fundo escuro, branca, parada. Opa! Tá, vamos facilitar. Eu coloco um piso escuro, onde a bola vai estar apoiada. Vocês não acreditam o quanto isso facilita. É como colocar essa bola num pedestal negro. Mas por que tudo negro? Porque as coisas se confundem. A mente, ela não para. Ela não para, né? Isso é o legal. Mas, Olívio, se ela não para, por que eu quero... Isso é controle? Quer ver que legal o assunto agora? Olha o salto. Eu como comida kasher para virar kasher. O que é kasher? É puro. O que é ser puro? Vocês já pensaram sobre isso? Eu quero ser uma pessoa pura. Quer ver que legal? Quais os sinônimos que vocês dariam para a palavra puro? Eu vou dar. Bem, eu quero estar puro, eu quero estar bem. Se você quer falar puro, eu quero estar limpo, vai tomar um banho. Opa, quando o judeu fala que ele come kasher, e por que ele come kasher? Né? Por que ele tem que se purificar numa mikve? Né? Por que ele tem que aspergir-se com o carvão da vaca vermelha? Já ouviu isso, Josete? Já, né? Isso é uma outra questão isso é bem profundo. Para você se purificar de estar junto com um cadáver, você precisa se aspergir com água, com carvão de um gado vermelho. Tá? Para nós, tem toda uma lógica para isso. Tá? Então, isso é se tornar purificado. Lembra quando a gente está saindo do cemitério? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por quê? Para se sair limpo, que não está limpo ainda. Depende, se você for para a sinagoga, pelo que eu compreendo, ainda você não está purificado. Então, o que é purificado? Agora, por que o exercício antes de dormir? Para se tornar puro. O que é puro, Olívio? Ter nada na mente. É possível durante alguns segundos. Então, você faz esse exercício, nesse momento você relaxa o teu corpo, esquece da conta do Peter para pagar,
que ele foi pagar a conta, né? Ele já saiu, já foi pagar a conta. Então você esquece e fica somente em si. Olha que legal. O que é ficar em si? É não saber o que é isso. Olha que legal. Ficar em si é não saber o que é isso. Esse é o momento up. E quando você faz esses pequenos exercícios, Soninha, é o momento onde você fica em si, não ficando, você está pleno, nunca sendo pleno, ou seja, o momento taoísta, e ali acontece algo no teu organismo, órgão, ordem, que você pode ir ficar num outro nível. Não é que você vai descansar, você vai para um outro nível de pureza, entenda-se, energia, purificação, plenitude, compreensão. Né? Eu gosto muito de quando eu falo a palavra compreensão, porque ela vem seguida para mim de a compreensão, ou seja, não ter compreensão. Porque quando a gente quer falar de ciência, Nilson, é muito fácil, cara. É só estudar. E conforme for, mais fácil ainda, decorar. Mas quando você quer criar, os artistas presentes aqui sabem. Pegar uma tela em branco, pegar uma argila sem nada, pegar um A4 para escrever. Lembra? Escrever aquela carta de amor para a pessoa amada? Lembram? Né? Lembra? Puxa, você tá... o que eu vou escrever ali? Né? Uau! Sem pardês, Carol. Val, você já pode falar sem vergonha? Não? Aqui está ligado que o teu som está desligado, mas tá bom, tá bom. Aqui está mostrando para mim. Ó, fala. Te amo, cara. Tá bom, gente? Quem tem nada a comentar, abre o som e comenta, gente. Podem xingar também. Eu sei que a Beth está com uma cara ali. A Beth quer o pardês, ó. Estou pensando, você falou que durante o sono a gente faz as ligações, né, do dia e tal. E por que quando então a gente acorda esquece tudo que sonhou? Porque normalmente a gente não lembra nada, e se lembra é só naquele finalzinho do sono. E às vezes coisas tão absurdas que parece que não tem nada a ver com o dia a dia, né? É um aprendizado para poder lembrar do sonho. E eu fiz na época aulas sobre os sonhos, a interpretação do sonho, para a gente aprender que tem que dormir e se levantar, relembrar tudo o que estava, marcar ele no papel, tudo. E até agora a gente espionha depois perto dos alunos e dava certo. Você não sabe quantas coisas maravilhosas que eu consegui pegar dos sonhos, que me ensinaram tantas coisas sobre mim, sobre minha religião, sobre minha família, sobre meu pai. Deve ser super interessante. Muito bacana, mas isso é um treinamento. O que a Josete está falando, essa palavra treinamento, é o dia a dia. É como... quer ver? É o que faz de um ser, ele ser religioso. É a ordem. É ele ter ordem, ele ter frequência. O que faz você... Lembram, aqui mesmo, né? Para você ter o certificado, precisa ter participado mais do que 75% de frequência do curso. Né? Então, a questão na vida é a frequência, porque a nossa mente, ela devaneia, e ela tem que devanear, ela tem que fazer isso. Aí, no momento que você foca, é como a Josete falou, aí, imagina que legal, ela levanta e escreve, ela vai rever. Agora, Beth, o sono, quando eu falo, no meu exemplo que eu estava falando de ligar,
É que a Josete foi até adiante, ela foi mais, ela deu vários passos à frente ali, que são os exercícios reais. E aí é uma coisa muito importante para quem quer realmente se entender, a anotação matinal dos sonhos, tá? É como escrever, não lembro dos meus sonhos. Isso é lembrar. Não lembrar. Posso falar uma coisa de escrever o sonho? Porque eu fiz a pós-graduação em psicologia analítica. E a gente começou a fazer exercício, aí e também numa terapia junguiana que eu fiz uma época, desenhar o sonho. Quando você desenha o sonho, quando você pega o desenho, você tem canais de compreensão diferentes do racional. Então, é como se você estivesse alimentando mais ainda o inconsciente. Então, assim, se você pega um sonho, meu caderno de sonho está aqui do lado, um sonho que eu leio e um sonho que eu vejo o desenho, a repercussão, a compreensão e o sentimento são diferentes. Então, desenhar é muito legal, muito legal. Para quem quer mexer com sonho, é bem bacana. Alguém está compartilhando? Eu não sei o que aconteceu, eu botei o dedo, acho que eu fiz uma pulada. Para de compartilhar a tela. Está acontecendo alguma coisa. Não tem problema, querida. Olha. Aí. Eu queria falar sobre uma coisa sobre Pardes. Eu acho que tem Ben Akiva que conseguiu sair do pomar. Isso, foi o único que saiu ileso. O único. Eu lembrei de toda a história do Pardes. É linda, é linda. É linda a história. É bem cabalística, de qualquer maneira. É cabalá pura. É cabalá, sim. E quando a entrada, claro, o que é a entrada num pomar, né? É entrar no... É o que... Josete, é o que nós estamos falando aqui, né? É o mundo dos sonhos, né? É isso, é esse mundo. Só que quando a Josete traz a palavra Kabbalah junto ao Pardes, aí existem técnicas para isso. E essas técnicas que são fantásticas, né? O que eu já falei aqui... Estar preparada, muito bem preparada. Não tem jeito. Se não estiver preparado, é querer chegar, acreditem, é querer chegar à loucura. A loucura, isso. Mesmo gente preparada, mas não suficientemente. Acreditem, tem coisas que a gente não está preparado para saber. Por isso que a mentira Posso... Pode, claro que pode. Posso fazer uma associação? Eu conheci quando eu estava começando a ler a Torá. Na introdução tem alguma coisa sobre o Pardes, então não era desconhecido para mim nesse sentido. Tanto da Torá como o Pirkei Avot tem uma introdução dele. Nada muito profundo, mas pelo menos já dá uma noção. Ali como pomar mesmo, algo de um ambiente paradisíaco, né? É o que se utiliza para se preparar para se o Tanakh, a Torá. Nilson? Nilson? Voltou, Nilson? Esse assunto ele é sério, gente. Congelou. Esse assunto é sério. Posso falar? Pode falar, Martinha. Então, Cat, eu já comi meia pizza nessa aula, tá? Olha que fome que eu tô, ainda tenho mais uma reunião. Não consegui resistir, fiquei comendo. Mas, assim, foi muito legal a sua história. Eu gostei muito desse relaxamento que você fez. Assim, para mim, eu estava estressada, foi muito legal, porque eu tive um dia muito estressante e foi muito legal. Assim, eu tive muita sorte, porque como minha tela saiu do foco, entrou aquela paisagem, sabe, que fica na tela? Sim. Aí eu fiquei ouvindo você falar com uma paisagem, a coisa mais linda. Faltou uma música. Aí pronto, voltou a musiquinha aí, pronto. Mas foi muito legal, gostei. Gostaria que repetisse mais vezes, achei super legal, gostei mesmo. E, aproveitando esse assunto, já que, né? Quando você estava falando do cérebro, que a gente é de procriar e tal, eu me lembrei muito de Freud.
Então, Freud estava certo. Martinha, tudo isso que eu estou falando, eu sou um compilador, né? Certas coisas, quando são minhas, eu falo, olha, isso é minha ideia. Mas a maior parte das coisas que eu falo aqui para vocês, eu sou um acadêmico, né? Eu sustento o que eu estou falando. Sustento como? Eu falo de colegas. Então, se você pegar... Mas acho que você tem mais coisa para falar. Fala você, vai. Você está falando. Então, assim, primeiro me lembrou muito Freud, né? E assim, eu sou um pouco freudiana, então para mim deu muito certo, né? E também acho que realmente a gente, quando se esquece da gente, que a gente entra na meditação, é por isso, que a gente fica o tempo inteiro pensando na gente, na verdade, o tempo inteiro, né? Com 1000 detalhes. E quando a gente esquece da gente, então a gente realmente entra num estado totalmente superior, eu acho. Né? Porque a gente deixa de ser aquele centro e passa a ter outra visão. Deixa de ser aquele ego que é necessário, o ego... É o ego, que eu falo sempre assim, que o que estraga o artista é o ego. Mas olha só, o ego, ele que nos mantém vivos. O excesso de ego, o excesso de eu, ou seja, a palavra aqui depende do encaixe, o que nos mantém vivo quer ver como arsênico. Aurelius Philippus, teus fastos bombastos de von Hohenheim, vulgo Paracelso, ele que criou um tipo no século XVI, XVII, tá, na Basileia, ele cria exatamente um tipo de medicina onde ele utiliza água com veneno. Então, dependendo da quantidade de doses de um veneno, o que é o veneno? É a quantidade concentrada de algo que torna-se veneno. Então, se você diluir, aquilo pode te salvar. Então, é o que o artista tem que tomar cuidado, como qualquer artista, não um artista como você, um artista realmente que faz a arte, mas o artista da vida. Se ele não souber lidar com o espelhamento externo, ele vive para os outros. Esse é o problema, né? O problema é querer ser olhado o tempo todo, ser visível o tempo todo, né? Isso é muito problema, né? Isso é ego, né? A pessoa está querendo sempre, né? Ele mas aí é que um dia a gente pode entrar nisso, porque o que é lembra, id, ego e superego na linha freudiana. Aí você vai ter as divisões de subconsciente, inconsciente e consciente, né? Aí você vai tentar entender o que é cérebro e o que é mente. Aí hoje o cérebro já está bem mapeadinho, mas longe ainda de ter uma inteligência de 60%. Não tem ainda, tá? Agora, essas divisões é que nós temos um problema que eu acho muito grave. Não estou falando nós, Brasil, ser pensante. Quando a gente tem uma conversa séria, não utilizar palavras de dicionário. Quando a gente está tendo uma conversa séria, igual esse cachorro que está tentando passar para nós uma mensagem da carência dele, que é muito importante, né? A gente precisa saber interpretar o latido. Isso é, sabe, o latido do outro. Tem que interpretar. E se você estiver utilizando palavras de dicionário, dá para entender. Agora, deixa eu dar a chance do Nilson, que agora acho que ele voltou, para ele falar o que ele queria falar. Você quer falar, querido? Fala. Rápida a introdução. Então, eu tenho essa noção e vamos na arte do direito. Eu associaria que o Pardês, você tem no direito, até que interessa para você na sua área, que você está fazendo agora de perícia, no primeiro nível, a vara, no segundo, o tribunal estadual, no terceiro, o STJ e no quarto, o STF, que é o mais filosófico. Muito Acho bem. que daria para fazer essa associação. Nossa, eu estou no meio de uma petição, né? Eu vou até, olha, não me cobre royalties, hein? Não. Você falou, cara. Olha que legal. Eu estou pensando com vocês. Sim, fica tranquilo. Gente,
eu espero que a gente tenha trocado olha, e vocês cada vez mais estão se pronunciando, alguns se calam um pouquinho, e tudo depende do dia, né? Tem dia que a gente está com vontade de falar, tem dia que não está, mas aqui eu acho que a gente está ficando num petit comité, onde a gente está... Isso, Paty, está me referindo a você até. Você está meio quietinha, e que às vezes é o direito. Tem dia que a gente quer ficar quieto. Fala, querida. Eu queria só acrescentar ao que a Cláudia falou sobre o sonho, né, escrito e desenhado. Eu acho que isso tem muito a ver com os hemisférios cerebrais, né? Quando você escreve, você racionaliza, né? Você usa o hemisfério esquerdo, né? E quando você desenha, você está deixando fluir, que é exatamente o que o sonho faz, né? Ele mistura tudo, né, para, digamos, condensar ou processar, né, num nível profundo, né, a vivência. E às vezes nem sempre só o passado, né? Tem sonhos que são Atemporais. São anteriores. Pessoal, é isso. Não, é tudo isso. Fica aí. Eu não sei, é que talvez por eu estar aqui como falante, tá? E vocês supostamente como ouvintes, e tem momentos que a gente está invertendo isso, né? Vocês estão falantes. Eu começo a ler aqui na minha pantalla, na minha tela, as frases que vocês vão soltando, e por ser, acho que, um acadêmico, eu vou criando um artigo do que acontece no final da aula. Então, quando eu junto uma frase ou uma oração, né, da Josete, aí eu pego o que a Paty acabou de falar, tá? Aí o que o Nilson trouxe, o que a Beth está querendo se aprofundar. Então, quando a Sônia não bate em mim hoje, quando eu parei de cortar as imagens, eu não sei se vocês estão percebendo, a gente está criando um caldeirão, onde o perfume desse caldeirão ele está começando a embriagar a gente. Ele começa a modificar os níveis de pensar, de consciência, começam a nos dar um movimento. Então, você veja, o Nilson tentando trazer uma hierarquia, uma comparação com o Pardês. A gente começa a ter uma fluidez mental que é muito importante. Isso que nós estamos fazendo cada vez mais aqui é a meta desse pensar, é a meta desse encontro. Criar um sistema que saia fora dele, que ele não fique girando em si só. Não é uma Ouroboros, não é uma serpente, é originalmente uma serpente mordendo a própria cauda, só que ela sai a serpente. Aí a serpente entra no Pardês. Aí naquele momento do Pardês que ela sobe na árvore e pega a Pri, pega o fruto. E nesse momento você tem o fruto do conhecimento e vários outros frutos. Então, vão dar uma amarrada aqui. Eu espero que vocês comam os frutos de vocês e que vocês tenham uma ótima semana. Tá bom? Obrigada. Que o nosso Pardês seja cada vez mais... Para você também. Muito obrigada, Olívia. Estava ótimo. Obrigado. Boa semana. Adorei ter entrado. E obrigado por ter falado. Obrigado. Imagina. Tchau. Adorei. Tchau. Tchau para todos. Tchau, boa noite, Até terça, pessoal. se Deus quiser. Até terça, querida. Até terça. Tchau, pessoal. Tchau.